Graças a Deus. E a paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo e ouvindo neste dia de bênção tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Eu tenho uma palavra para levar até você, uma palavra no livro do profeta Isaías e outra na primeira epístola de Pedro. Eu vou ler primeiro o que está escrito em Isaías, capítulo 30 e versículo 1. E diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. E agora quero ler também na primeira epístola de Pedro, capítulo 3 e versículo 4, que diz: Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Graças a Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade para pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Meus irmãos, vamos falar em termos de vestimentas, que eu quero entrar num sentido assim, as vestimentas, o significado de vestimenta. Nós vemos que Deus criou um homem, Adão e Eva, o primeiro casal, estavam no paraíso. Mas note que, segundo podemos entender, Adão e Eva tinham um tipo de vestimenta. Aparentemente eles estavam nus. Mas houve o dia terrível da queda. E agora eles conseguiram ver que estavam nus. Não era o mesmo casal de antes, meus irmãos. Os olhos não eram o mesmo, mas eu quero entrar numa conotação espiritual. Como aqui Isaías diz: Ai dos filhos rebeldes, que tomaram para si vestes vestidos, mas não do meu espírito. Então, Adão e Eva tinham uma vestimenta espiritual. Eles perderam. Houve a nudez. E o que é que eles fizeram? Saíram correndo e foram fazer para si vestimentas de figueira, de folhas de figueira. Mas Deus não se agradou. E aí Deus pega e traz para cobrir a nudez deles. Eles trazem então peles de animais. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Porventura, a vestimenta de folhas de figueira não estava cobrindo a nudez do homem? Estava. A pele de animais também estava. Mas eles pecaram. A folha de figueira eu quero apresentar como as boas obras. E às vezes nós queremos nos vestir, nos cobrir de boas obras. E o Senhor, para vesti-los, trouxe pele de animais. Vamos entender o que significa de pele de animais. Para ter peles de animais, alguns animais morreram, foi derramado sangue. Isto aponta para uma coisa poderosa. O sangue, a vida, está apontando então para um futuro distante, no futuro que nós até certo ponto estamos considerando que esse acontecimento aconteceu há 2000 anos atrás, a morte na cruz do Calvário, o sangue do Filho de Deus sendo derramado para cobrir a nossa nudez espiritual. Meus irmãos, eu quero focalizar agora também aqui o versículo 4 da primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Mas o homem coberto no coração,
No incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Está falando de uma cobertura também, meus irmãos. Essa cobertura espiritual. O homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Então tem um trajo espiritual que dá vestido, um espírito manso e quieto. Você, meu irmão, você, minha irmã, você foi coberto com vestes espirituais. Você não está mais nu diante de Deus. É claro que o teor desse capítulo 3 aqui, ao menos os primeiros versículos, está se referindo a vestimentas naturais. A vestimenta até se dá, ele cita até semelhantemente as mulheres devem se vestir considerando a vida da casa em temor. Quer dizer, eu não quero focalizar isso, o costume, mas a igreja do Senhor, as nossas vestes exteriores agora, ela tem que ter uma veste um pouco diferente do mundo. As vestes do mundo são diferentes, porque o mundo jaz no maligno. Aqui nós vamos falar agora o mundo como cosmos jaz no maligno e é manipulado pelo maligno. Às vezes, nós vemos a classe feminina nossa, aí vem da igreja, com determinadas vestimentas, meus irmãos. E essas vestimentas trazendo uma certa sensualidade. É um momento de reflexão para essas pessoas zelar pelo bom costume, quer dizer, vestimenta do Espírito do Senhor, é espiritual e tem um retrospecto, digamos assim, e temos assim, um impacto na nossa vida. Se você está vestido com as vestes espirituais, o Espírito de Deus, o seu modo de agir, a razão de ser é bem diferente. E por isso, lá em Isaías, o Senhor começa a dizer: ai dos filhos rebeldes, que fizeram para si vestes, mas não do meu espírito. Meus irmãos, vamos deixar as vestes espirituais sobre nós. E agora volta ao versículo 4 aqui de Pedro, capítulo 3, que diz: mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Meus irmãos, vamos agora no sentido espiritual. Trajar. Está vestido de um traje espiritual que é tão poderoso, mas isso vem do espírito manso. Esse espírito manso e quieto é precioso diante de Deus e vem de Deus. Um homem espiritual, uma mulher espiritual, tem uma boa cobertura espiritual. Eu não quero entrar em mérito de costume, que hoje está difícil isso assim, mas cada um é inteligente para entender. E vamos então ficar nas vestes espirituais. Deus não gostou das primeiras vestes de Adão e Eva, tirou fora e traz uma de pelos de animais, que até certo ponto significa vestes espirituais num sentido, porque alguém morreu para dar aquelas vestimentas, e você está coberto, está vestido espiritualmente, porque alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para você estar vestido. Então fique, meu irmão, minha irmã, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente.
Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos, tantos quantos estão me vendo e ouvindo, Senhor, e opera pelo poder do Teu Espírito, que tenha liberdade, Senhor, para que o Teu servo, o Teu povo, nós possamos entender que temos conversas espirituais diante de Ti. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.